Audiolivro. Título: O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra. Ditado pelo Espírito Ramatiz. Psicografado por Urtan de Shida. Julho de 2004. Parte 39. Final. Pergunta: percebe-se grande preocupação de sua parte no sentido de mostrar o lado fatalista do espiritualismo. Ramatiz: o fatalismo no caso não é a difusão do pessimismo, mas a realidade daqueles que habitam em mundos de provas, convivendo com atuações malignas dos arquitetos das trevas, que defendem estilos ardilosos. Torna-se mistério aos homens não somente vislumbrar o amor, mas também conhecer o desamor que os ameaça de maneira contínua, podendo, desse modo, defender-se das tentações que emergem dos umbrais inferiores e dos obsessores. A pureza do espírito pode conduzi-los à inocência frente ao perigo, tornando-os vulneráveis à maldade. Porém, se conhecerem como a maldade se comporta, terão maiores condições de desprezá-la e de se defender, o que os faz fortes para a vida na senda da evolução. Além disso, aquele que abraça o espiritualismo precisa estar ciente de que não está apenas sendo conduzido pelo sopro divino, tornando-se passivo frente à religiosidade. Pois religião é, antes de tudo, ação determinada na busca da evolução do espírito. O espiritualista verdadeiro é aquele que passou a entender sobre os seus deveres perante a própria evolução, trabalhando incansável e disciplinadamente pela remissão de seus karmas, compreendendo que somente ele poderá fazer isso. Pergunta: outro aspecto interessante é seu linguajar, que em cada livro utiliza palavras diferentes sobre o mesmo tema, enquadrando-os em religiões diferentes. Ramatiz: esse é um dos passos para mostrar que muitos problemas abordados por várias seitas e religiões são similares ou idênticos, mudando apenas a nomenclatura. Trata-se, portanto, de uma questão de dialética e de incentivo heurística. É um caminho para unir as religiões em torno de um mesmo objetivo, caminhar em direção a Deus. Capítulo 6: Um futuro possível. Pergunta: a situação atual do planeta é muito estranha devido principalmente à violência, e ainda vem aí o astro intruso. Como conviver com tudo isso? Ramatiz: o tempo é curto, mas muito pode ser feito individualmente. Urge a busca pela consciência cósmica, que oriente para a ampla reforma do espírito. Os homens precisam dedicar mais tempo à meditação, procurando entender sobre suas imperfeições, corrigindo-as sem delongas. Saibam que orações exigem a presença perante Deus e pergunto: como isso será possível se o próprio homem não se purifica para alcançar o Pai? Assim, conviver na Terra atualmente requer de cada homem um sério trabalho pela própria proteção. Nisso está incluída uma vida honesta, pacífica, com bons pensamentos, abominando-se vinganças e iras. Para que possam sintonizar na mesma frequência energética da espiritualidade de luz e assim serem protegidos. Pergunta: independentemente da religião que se pratica? Ramatiz: a religião é apenas um caminho determinado pelo livre-arbítrio, e o mais importante é o seu conteúdo que abrange o amor entre os homens e a prática da caridade. Deixem de lado as críticas e os comentários maldosos sobre as religiões e utilizem o tempo na reforma moral. Aqueles que se dedicam às intrigas e maledicências com o objetivo de destruir as demais religiões, estão no caminho da autodestruição. Exalam o ódio disfarçado de acusações fundamentadas, interferindo na fé e no livre-arbítrio alheios. Podem enganar os homens, mas não o espírito da verdade que emana de Deus. Pergunta: a Terra carece da união das religiões? Ramatiz: a disputa religiosa enveredou pelos caminhos trágicos. Prova disso são as crises intermináveis entre judeus e árabes, católicos e protestantes, as quais já destruíram milhares de vidas nos conflitos do Oriente Médio e da Irlanda do Norte. Não esqueçam as barbáries praticadas durante a Inquisição e as Cruzadas, e durante a primeira metade do século XX contra os judeus. A própria crucificação de Jesus foi resultado da intolerância religiosa, tendo em vista que os homens esquecem de Deus e o substituem pelas contendas que visam o poder econômico. Percebam, no entanto, que todos aqueles que perseguiram religiões caíram derrotados pelos próprios atos. Mesmo ditadores ferrenhos e impérios magnânimos não foram fortes o suficiente para bloquear o caminho que conduz a Deus. Foram todos derrotados. Pergunta: como as religiões devem se unir ou unificar?
Ramatiz, a unificação das religiões é algo contraproducente, tendo em vista que seria o mesmo que obrigar os homens a pensar da mesma forma em termos religiosos. O ideal é que cada um pense a seu modo sobre o caminho na direção de Deus, entretanto mantendo absoluto respeito às crenças dos demais. Quando isso ocorrer, teremos as religiões unidas, porque os homens estarão unidos. Será um só rebanho, amando-se e respeitando-se, em torno de um só pastor, Deus. Pergunta: quando isso ocorrerá, nesse ciclo ou no próximo? Ramatiz: inicialmente, os homens devem entender que grandes passos em torno da espiritualidade ocorrem justamente na vida espiritual e não na material. Voltamos a repetir o que já dissemos anteriormente: a Terra, ou qualquer plano material, é uma simples passagem, ilusória, para que se alcance a paz na realidade do mundo espiritual. A união das religiões ocorre em períodos de crise, quando os homens descobrem, momentaneamente, que precisam muito uns dos outros. Quando perceberem que os acontecimentos desse final de ciclo estão se desdobrando em graves problemas, o pânico e o medo levarão à interação, que já deveria ter ocorrido há muito. O mesmo acontecerá após o cataclismo, como já mencionamos anteriormente. Mas, logo as novas gerações começarão novamente a divisão das crenças, de forma estruturada em organizações, dando reinício às novas correntes religiosas e ritos. Pergunta: então serão situações de união momentânea? Ramatiz: situações em que a união é total e completa, com respeito e amorosidade, somente em planos mais elevados da espiritualidade. Mesmo em planetas mais evoluídos, essa união não é plena, tanto que, de tempos em tempos vários espíritos são obrigados a migrar para planetas inferiores. Vídeos exilados de Capela, por exemplo. Pergunta: esses exílios representam evolução? Ramatiz: o espírito não perde conhecimento adquirido em termos de evolução espiritual. Conhecimento que pode ficar adormecido por algum período. Mas, nesse caso do exílio, houve a evolução material, não evolução espiritual, da mesma forma que ocorre com aqueles que exilam para o astro intruso. Pergunta: em algumas vezes foi mencionado nessa obra a evolução através do mal. Pode explicar mais, tendo em vista que sempre se disse que os espíritos evoluem de forma contínua? Desculpe a insistência. Ramatiz: vamos imaginar a ideia do Big Bang, em que o universo é apresentado como em contínua expansão. De modo ilustrativo, os espíritos, a partir da criação, expandem-se dessa mesma forma na direção de Deus. Isso é irreversível. Porém, cada expansão individual tem sua própria velocidade, atalhos e caminhos específicos, baseados no livre-arbítrio. A longo prazo, a evolução para o bem é definitiva. Em termos de curto e médio prazos, entretanto, cada espírito pode, pela sua livre vontade, tomar atalhos que o desviem da rota ideal. Tanto isso acontece, que existem os exílios temporários. São espíritos que foram conduzidos a planos encarnatórios mais elevados, porém não obtiveram sucesso na manutenção desse estado de ânimo. A todo momento isso acontece na própria Terra, quando um espírito encarna e desenvolve técnicas sofisticadas que antes não havia utilizado para praticar o mal, e isso, queiram ou não, é evolver a curto prazo através do mal. No entanto, a própria prática do mal conduz às provações e aos ensinamentos de que o caminho é outro e, por isso, em longo prazo a evolução para o bem é irreversível. Pergunta: a questão religiosa então deve ser conduzida pela individualidade? Dentro do exemplo do Big Bang pessoal, cada um deve impor sua própria trajetória e velocidade evolutiva. Ramatiz: a rigor, essa é a regra da evolução espiritual, nos moldes concebidos por Jesus com base na EVE, que significa uma comunidade onde cada um é o que é, e onde todos se respeitem. As religiões não devem se transformar em feudos de poder, mas de orientação que vise a liberdade do homem para alcançar Deus. Para isso, é necessário a gradual dessacralização, de modo a mostrar a cada um o direito da livre escolha sobre o caminho até o Pai. Pergunta: o que dizer, então, daqueles que acusam as demais religiões na busca de polêmicas? Ramatiz: essa é uma situação em que a união é trabalhada, tendo como meta um alvo externo comum, visto praticamente como um inimigo em potencial.
Muitos líderes religiosos estão mais preocupados em perseguir outras crenças porque não têm a habilidade de unir os próprios adeptos, ou de se firmar em termos de importância na religião que dirigem. E o enfraquecimento desse poder de convencimento, ou de poder político, conduz à união para perseguir e polemizar, do mesmo modo que governos em crise buscam alvos externos para unir o povo descrente, chegando, muitas vezes, aos conflitos armados. Pergunta: ou seja, uma questão de poder? Ramatiz, esse é um dos grandes problemas da humanidade em qualquer área. O poder cega os homens, mesmo muitos líderes religiosos. Todas as religiões tiveram um papel fundamental na história do planeta, porém continuam se acusando de modo irracional, ao invés de se respeitar e buscar uma cooperação sadia. E justamente na pluralidade é que surgem óticas novas, capazes de alavancar o conhecimento religioso como um todo. Pergunta: a divulgação de fatos como o Apocalipse não deixa de conter certa imposição religiosa? Ramatiz, depende de como é divulgado. Se alguém diz siga-me ou a minha religião porque somos a única salvação frente ao Apocalipse, é uma coisa. Outra é avisar que o Apocalipse está próximo e que cada homem deve meditar e interpretar suas ações na vida, aconselhando-o a seguir caminhos de luz e mostrando que cada homem é o salvador de si mesmo. O auxílio divino é concedido àqueles que se auxiliam na busca do amor, da caridade e da verdade. Nada é imposto, mas pela livre iniciativa. Pergunta: isso volta à questão de que cada homem deve ver os eventos religiosos a seu modo. Ramatiz, se entendermos uma religião como um coletivo de indivíduos com uma mesma crença, entendermos também que é impossível essas crenças individuais serem exatamente iguais. Pois devido a experiências muito pessoais e observações analíticas, cada um deverá apresentar grandes ou pequenos desvios da crença referencial, de modo que possa mesmo haver interação com as crenças de outras religiões. E esse tipo de liberdade é fundamental para o crescimento espiritual do homem, sem que ele seja obrigado a aceitar o que não deseja. Infelizmente muitas religiões, ao invés de se preocuparem em mostrar a crença como uma janela aberta para o infinito divino, aprisiona nas masmorras da intolerância e da imposição, jogando-a contra as demais religiões. O que deveria ser um movimento de paz e de harmonia entre os homens passa a ser um foco de discórdias e de ameaças. E daí surgem os líderes carismáticos plenos de vaidade, como se fossem os guardiões da verdade, bem como os eternos inquisidores que, com sua arrogância e prepotência, dedicam a vida a perseguições que geram o ódio e a revolta, trilhando o caminho inverso de São Francisco, esquecendo de que a primeira prática de um bom religioso é a humildade. Sem ela, o amor não floresce e, sem amor, nunca encontrarão Deus. Desse modo, quando pronunciarem o seu nome o estarão fazendo em vão. Pergunta: o Apocalipse, então se revela como um aglutinador de crenças? Ramatiz, o temor do Apocalipse conduz à união. Isso já aconteceu em ciclos anteriores, apesar de que a grande maioria permaneceu cética até o final. Quando os grandes cataclismos começaram a ocorrer, muitos tentaram fugir ou se abrigar inutilmente. Outros pensaram em fazer o que sempre fizeram na vida e tentaram comprar a salvação dando bens e dinheiro em seus templos, mas a rapidez dos fatos não permitiu que isso fosse levado adiante. Portanto, o futuro possível para os homens na direção de Deus encontra-se na união de todos, fundamentada na humildade, no amor, na caridade e no respeito mútuo com compaixão. Essas são as chaves que a humanidade precisa para estar em paz com a própria consciência nos dias que virão. Fim do audiolivro. Agradecemos ao Pai, Mãe, Vida, pela realização deste trabalho. Muito grata por ter ouvido até o fim.